Olá, meus caros e minhas caras. Sejam bem-vindas a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que busca conciliar empreendedorismo, ensino e falar de questões que normalmente não se fala dentro da faculdade. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, e eu tenho absoluta certeza que vai ser do interesse de todos que estão vendo, ouvindo esse podcast. E hoje nós temos um convidado ilustre para tratar do tema sobre consultoria. Ele é Carlinhos Melo. Ele é empresário, investidor, consultor, ator, corintiano e pai de família. Carlinhos Melo, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar esse convite. É sempre um prazer poder falar com você. Que isso, eu que agradeço, Daniel, a honra é minha e vai ser um prazer ter esse bate-papo com você. Maravilha. Você sabe que eu tive esse prazer, né, imenso de poder te conhecer pessoalmente. Eu já conhecia pelas redes sociais, você faz um grande sucesso lá, né? Na sua atividade de consultoria, né? A gente teve a oportunidade de bater um papo até no Legendários que nós participamos e foi uma experiência muito interessante. E nesse bate-papo que a gente desenvolveu, você me disse que a sua principal atividade era a atividade de consultoria. Você presta consultoria para empresas, estrutura times comerciais. A primeira coisa que eu queria saber como é que é o seu negócio, né? Assim, o que você faz, como é que é a sua consultoria. E depois a gente entra em outras questões, porque também eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Eu fui ganhando expertise com o tempo, né? Você vai aprendendo. E nas empresas que eu passei, eu sempre buscava andar do lado do CEO, superintendente, dos diretores, que eles acabavam cedendo um espaço para eu aprender. Então, e por ser muito interessado, né? E ver como as pessoas agiam e atuavam. Uhum. E eu comecei a ter esse gosto, essa vontade da área comercial há uns 13, 14 anos atrás. E aí, quando eu parei de trabalhar, de ser CLT para as outras empresas, eu falei, eu vou ter meu próprio negócio. Então, além de você praticar todos os dias, nada melhor do que você ter pessoas também te mentorando e dando todo esse suporte para você. E o que acontece? A área comercial, se você parar para ver hoje, que você acaba dando consultoria, é uma área muito defasada em muitos lugares. E quando tem uma pessoa do comercial, que ela faz tanto o front do prospect, do approach, e também tem uma equipe, uma retaguarda, as empresas estão buscando valorizar, porque quando não tem, eles treinam e desenvolvem alguém de dentro. Uhum. Né? No meu caso, o que eu acabo englobando essa consultoria? Eu, há pouco tempo, fechei com uma empresa na qual eles fabricam produtos premium para toda a linha Apple. Né? Em São Paulo, eles estão em 77 países. E uma das dores da empresa, né, citando eles como exemplo, era acessar donos de lojas Vivo, TIM, Claro, em todo o Brasil, em regiões específicas. Né? Então, eles possuem um produto premium, né? Eles possuem um produto com uma qualidade absurda. E aí, qual que era o meu papel? O meu papel era o front number one. Eu falava com o CEO, o superintendente, fazia essa parte do Open, e eu totalmente um time comercial no escritório, fazendo as outras partes do burocrático, entendendo, treinando esse time e produto. E também treinamento nas lojas. Né? Então, esse é um dos pontos que eu acabo tendo acesso. Porque muitas vezes as empresas querem, e elas vêm pelos meios tradicionais e normais, eu consigo... Que é o marketing, publicidade, TV, né? E-mail marketing, enfim. O meio mais básico, como todo mundo faz. Chama no direct lá, mas assim, pessoal, isso não dá muito mais match. Não engaja mais. É frio, né? Não é humanizado, é despersonalizado. Não. E aí, por ter também um Instagram legal, bem apresentável, é meu pessoal. Lá eu posto de tudo, mas é relevante. Sim. Né? Sim. E aí eu acabo usando também como uma ferramenta para fazer essa parte do comercial. Tá? Aí as empresas me fornecem e-mail próprio da empresa. Eu tenho um cargo lá dentro, muitas vezes novos negócios, gerente de novos negócios, né? Enfim, depende muito
de cada empresa, né? Da política dela. Então, aí essa área comercial a gente estrutura, eu dou treinamento se precisar. Ó, você vai fazer essa função, você faz essa. Acompanhamento com o cliente, tá? Mas, isso é importante. muito importante. Mas, na maioria das vezes, tudo voltado para vendas. Mais produto. Eu sou praticamente 100% focado em produto. Serviço, não. Quem sabe um dia. Eu nunca dei consultoria de serviço. Posso treinar a equipe, desenvolver. Eu trabalhei no grupo Reserva. Né? Um bom tempo. Trabalhei com o Rony Messner, com o Fernando Siegel. De roupa, né? De roupa, a do Reserva Pica-Pau. Roupa, sim. Isso, carioca. Que foi vendida pro grupo do Birman. Sim. Né? O grupo Areias e Chutes. Então, eu aprendi demais com eles. Né? Eu fui um bom tempo gestor deles em São Paulo, em uma das lojas. E rodei algumas lojas também. Então, isso me trouxe uma bagagem e você vai entendendo. E a área comercial, ela é, na minha visão, ela é o coração, né? Da empresa. Empresa que não vende, fecha, né? Empresa que não vende, fecha. É claro. Então, e você tem que ser o cara do relacionamento. Você tem que ser o cara do network, o cara do sorriso, do abraço. Desde o porteiro até o CEO da empresa, você tem que, mesmo tem dia que você não quer sorrir, mas você tem que ser, porque você tem que ser agradável para todo mundo. E gerir equipe também, delegar, supervisionar, cobrar, né? E nós somos sabedores e muitas vezes não está fácil conseguir pessoas nessa área. Por mais que eu seja o homem do front, mas eu preciso de estrutura, preciso de retaguarda, preciso de pessoas para trabalhar. Pois é, você falou uma coisa muito interessante que eu achei, que é o seguinte, não é só estruturar o time comercial, né? Como fazem as outras empresas, de ir lá e dar treinamento, falar de liderança, falar de meta, falar de organização, follow-up, etc. Mas é de construir acessos, né? Exato. Você poderia falar fala um pouquinho mais, como é que é isso? Como é que é construir acessos com o mercado? Qual que é a sua experiência nisso? O que eu faço quando eu tenho um desafio de chegar numa pessoa XPTO ou acessar essa pessoa, primeira coisa que eu faço é uma pesquisa e entender se eu tenho em mãos um metiolate para sarar a dor dela. Sim. Eu tenho que trazer toda a parte, se eu posso dizer assim, uma cura para a dor dela. E eu faço essa pesquisa e chego nela. Mas aí tem aquele jeitinho também de você chegar. Um dos jeitos viáveis que existe no mercado é o LinkedIn. Você acaba chegando, você manda um e-mail, mas na maioria das vezes as pessoas não respondem, tá? Hoje, na minha visão, o melhor acesso que tem é o WhatsApp, para você chegar. Só que não é fácil conseguir o WhatsApp da pessoa, porque ela fala onde você arrumou meu número, enfim, dentre outras coisas. Eu consigo chegar nas pessoas hoje com indicação. Eu tenho hoje um network, um ciclo de amigos que, através da indicação, por ter um bom relacionamento no mundo dos negócios, as pessoas me indicam. E às vezes até perguntam, mas o que você vai oferecer? O que você tem de produto para oferecer? Então, a gente faz esse estudo de campo. E o acesso é muito importante. Não é só você ter um contato, né? E você não acabar sabendo com o que fazer com esse contato. Se você não souber abordar a pessoa, de nada vale também. Né? Então, e você tem que ter esse jogo de cintura. Tem, uma coisa, não vou dizer de louco, mas é totalmente fora dos padrões. Existem certos horários que eu consigo fazer grandes negócios. Entre as 20 horas e as 23 horas. Porque o empresário, o investidor já... Calmou, né? Calmou. De repente está vendo um filme, está com os filhos e a cabeça dele está começando a baixar. Ele pega o telefone... Opa, então me dá uma atenção. Eu tenho amigos que trabalham com carros blindados em São Paulo, linha premium. Ele faz os melhores horários nessas janelas aí, de 21 a 23 e pouco. E os investidores e o pessoal responde. Então, você cria, você se adequa. E um ponto muito importante, Barilo, que minha mente traz. Quem não se adequar à realidade do cliente, perde. Porque tem gente que fala assim, não. Empresa que empurra um caixote quadrado e o cliente que se adequa. Só que, na verdade, a realidade é o contrário. É o contrário. Contrário, né? Claro que você não vai ficar o dia inteiro no telefone, enfim, sem dar atenção para a família, mas você tendo acesso e sabendo acessar, isso é muito importante. Muito bom.
E você é de Araçatuba, né? Sim. Do Pé Vermelho. Pé Vermelho, terra do Boi Gordo, Araça, Texas. Pois é. E já está fora há mais de 20 anos. Conta um pouquinho da sua história, como é que você saiu daqui, o que te impulsionou a ir para São Paulo e construir aí uma bela carreira que hoje você tem. Na verdade, eu sempre fui um homem muito acelerado, brincalhão também, sempre para frente. Desde criança. Fiz minha primeira peça de teatro com 6 anos, né, na escolinha. Depois nós tínhamos um grupo de teatro dos amigos de infância ali em Nova York. E a gente fazia peças de teatro e tal. E aí eu fui crescendo. Servi o tiro de guerra e começava a olhar como a cidade... como eu posso dizer... Vivia daquela mesma mesmice. Eu falei, isso aqui não... Era estática, né? Estática. Eu falei, isso aqui não é pra mim. E olhava e acompanhava e certas coisas. Eu imagino que, especialmente... Sua primeira carreira foi teatro? Como ator, sim. Não, como ator, não. Minha primeira carreira... Assim, terminou os estudos, você foi fazer teatro. Isso, foquei nisso. Aí eu foquei. Sim, foi. E Araçatuba, não nessa tem época, como, especialmente. E aí, eu terminei o tiro de guerra, já tinha terminado os estudos. Eu falei, mãe, eu vou embora. Eu tenho vontade de fazer novela. Eu tô com algo aqui dentro de mim, mas como assim? Eu falei, pro Rio de Janeiro. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, eu falei, e começava algo dentro de mim. Preciso ir. Tipo, se coça. Aí fiquei 1 ano no Rio de Janeiro. 1 ano minha mãe me bancou, meus pais me bancaram. Aí você fez escola? Ela fez? Fiz escola. Estudei no Le Monde lá, teatro, no Vila Lobos. Fiz 3 anos. Excelente. Aí voltei. Em 2005, fui para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, já totalmente formado, tudo com o meu material. Foi um início... Com a cabeça de teatro. Com a cabeça de teatro. Só que foi algo, assim, como pode dizer, muito de Deus. Eu fui muito abençoado, porque quando eu cheguei com o meu material lá, eu comecei a pegar muitos trabalhos de publicidade. Então foi aí que eu comecei a despontar. Eu já havia feito algumas coisas no Rio de Janeiro, mas porém nada sem expressão. Mas fazia coisas para sobreviver, para pagar o teatro no 2º, no 3º ano e se sustentar. Porque meus pais não conseguiram mais me bancar no 2º ano do teatro. E aí chegou em São Paulo, eu sempre fui para frente, e vai ônibus para lá e para cá, e vai aqui, correria, metrô, sobe, desce, chuva e tal. Morei 4 anos e 1 mês na sala de um amigo, num colchonete. Morei. Ele me honrou muito, né? É um belo tempo. Belo tempo. Sou muito grato a ele. E eu falei, agora eu tenho que correr atrás. Ganhei muito dinheiro na publicidade, cresci muito em São Paulo. Só que chegou uma época que eu falei, não dá mais para viver disso. Porque tinha mês e conforme ia passando, você ganhava muito dinheiro, no outro mês você não tinha mais nada. E uma campanha é campanha, né? Campanha. Você ganha um X, trabalha 1, 2 dias, às vezes chega a trabalhar 10 dias, veicula por 6 meses, 1 ano. Sim. Depois acabou, você ganha uma vez só. Sim. E sua imagem rodando por 6 meses. Inclusive, fiz campanha na... E onde você, assim, cita aí umas empresas aí que você... Eu fiz uma que deu uma repercussão muito grande, foi quando o CrossFox chegou no Brasil, a Volkswagen. Eu fiz uma versão Brasil, uma versão França. Tudo gravado aqui no Porto de Areia, Itacoaquecetuba, perto de São Paulo. Eu fiz Vivo, ficou um bom tempo no mercado. Né? Como ator. Como ator, tudo como ator. Sim. Guaraná Antártica, Unimed... NET, fui apresentador da NET depois que o Rodrigo Faro saiu, o contrato dele venceu, fiquei 3 meses sendo apresentador da NET. Olha só. O que mais? Fiz também alguma coisa de cinema, mas bem pouco. Eram alguns curtas que tinha no Festival de Cannes. Um dos curtas chamava Rinha. Os caras faziam luta de jiu-jitsu dentro de uma piscina. Esse filme até deu um barulhinho na época. Mas eu sempre fui forte na publicidade. Sempre. ICQ também. Fiz, comerciais de cerveja fiz 2. Um que arrebentou também na televisão. Fiz algumas coisas para Araçatuba também. Sim. Poxa, aí, mas aqui... Quanta coisa, então. Tem... E grandes marcas, né? Sim. Grandes... Poxa...
Isso nós estamos falando do quê? De que ano, aproximadamente? 2010, 12, 13, 2017, 18... recente. Recente, 2020. Antes da pandemia, vamos dizer assim. Né? Ford Focus, aquele que estaciona sozinho também, um modelo novo que lançou tem pouco tempo. Sim. Então, assim, se encaixa muito do perfil. Eu peguei muito trabalho pelo perfil comercial. Se eu tirar a barba, parece que sou mais novo uns 3 anos. Se eu cortar o cabelo, se eu deixar tudo grande, parece um náufrago. Então, eu tenho esse perfil versátil. Por isso que eu trabalhei muito, Barilli. Então, as agências gostavam. Sim. Né? Então, tira a barba. Faz isso, faço. Né? Então, sem frescura. Sem frescura. Porque você ia do teste lá, tinha um ator... um modelo, não faço não, porque tá bom, eu faço. Então eu sempre fui muito nessa linha, né? E aí da publicidade, do cinema, do teatro, né? Você migrou para a área comercial. Como é que foi isso? Você acha que faz parte de um todo ou foi uma decisão? Não quero mais, eu vou para a área mais corporativa, vamos dizer assim, ou foi uma tendência natural das coisas, né? Tem coisas que a gente vai andando, você vê que você já tá lá, né? Não sei, essa é a... Na verdade, o que aconteceu? Os testes de televisão, eles funcionam assim, tanto para uma novela, para uma série, para uma minissérie. Às vezes você vai num teste, demora horas, e São Paulo é tudo longe. Sim. Então, algumas vezes eu até pegava o metrô para ganhar tempo. O metrô em São Paulo ele funciona muito bem. E eu não gosto de dirigir, sou bem sincero. Ainda bem que inventaram o Uber, porque dependendo de mim, eu ando de Uber o dia inteiro. Então, o que acontece? Eu ia em alguns testes e ficava 5, 6 horas esperando para chegar a minha vez. E aquilo cansava. E eu tenho um DRT de ator, igual você tem o seu... Da OAB? Da OAB, eu tenho, quando o ator é formado, estudado, ele tem um DRT. Então, cada casting que eu ia, eu ganhava um valor. Se eu fosse em 10, eu ganhava 10. Eu ganhava um valor porque eles reconhecem mesmo que a pessoa estudou e sempre trabalha esse contexto. Aí, o que aconteceu? Minha esposa ficou grávida. Minha esposa ficou grávida em 2017. E aí, a filha mais desejada, a minha esposa tinha passado por alguns altos e baixos também em relação à gravidez. Falei, você quer saber? Eu vou me dedicar à minha família. Eu já estava nesse mundo corporativo, já fazendo as coisas, e já estava com a minha empresa. Eu fundei minha primeira empresa em 2014. Então, já estava há 3 anos rodando. Falei, não quero mais ir nos testes. Chegou a hora, né? Chegou a hora. E algo muito importante que eu peguei outros trabalhos é que eu tenho todos os meus trabalhos no YouTube. Então, eu pego um link, eu mando para uma agência de publicidade, uma agência de atores, modelo, marketing. Eu mando o link, eles acabam olhando os trabalhos que eu fiz. Opa, então ele já tem um know-how, ele conhece. Sim. E já vem trabalho, assim, muitas vezes direto. Então eu não tenho que fazer teste. Isso acontece em cidades pequenas, menores. E aí eu fui migrando para a área corporativa e para o mundo dos negócios, porque você começa a ver, e fui pegando a veia do empreendedorismo. E em São Paulo as coisas acontecem muito rápido e por ter o acesso. Uma das vezes, vou contar um caso do Márcio Garcia. O Márcio Garcia virou um grande amigo, né? Eu tinha um job pro Márcio, de 2 construtoras, que queriam contratar a imagem dele. Porém, eu não tinha o contato do empresário dele. E na época eu tinha o contato dele e ainda tenho. E eu chamei ele, falei, Márcio, você me desculpa, eu não conheço. Prazer, Carlos Melo, sou ator, no mesmo segmento. O cara apareceu um job aqui, queria saber como que faz, proceder, um orçamento e tal. Então, assim, aí eu fui criando um vínculo com ele. Inclusive, já fui 2 vezes na casa do Márcio Garcia, no Rio de Janeiro, me recebeu super bem. Carlos, aquele jeitão dele é o Carlos, gente boa, que ser humano. Família também, muito do bem. Então, assim, você vai construindo esse relacionamento, né? E também tem a ver com o mundo dos negócios, né? Porque quando aparece um job, um trabalho, eu direciono para ele algo que ele possa resolver, ou ele direciona para alguém também. Então, isso é muito saudável, né? E aí eu fui pegando gosto pelas coisas. E aí fui entendendo, fui estudar. Fiz 3 imersões do Pablo Marçal em 2018 para 2019. Isso virou a minha cabeça. Tive uma virada de chave lá em Alphaville, muito forte, antes do Pablo Marçal se tornar
brabo que ele é. Sim, sim. Né? Ele tava chegando, né? 2017, 2018, ele tava chegando, ele tava vindo de Goiânia. Exatamente. Tava chegando. Exatamente. Então, aí eu gostei. Aí eu gostei e gosto muito do que eu faço, de verdade. Eu achei interessante a sua fala, assim, que existe sempre uma intencionalidade, né? Tem certas pessoas que as coisas vão acontecendo, parece que caiu do céu, né? Mas na sua fala isso é muito nítido, de que você vai lá, faz e acontece. Você deseja, você constrói os relacionamentos, você constrói a intenção em querer fazer dar certo do que você se propõe, né? Eu acho que a intencionalidade é a base do bom empreendedor. O empreendedor que é intencional, ele sai na frente. Concordo. Né? E para vender também, né? Por exemplo, a gente só fazer um adendo aqui, a gente tem no time comercial, no escritório, e a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, é essa. As pessoas têm alguns receios, né? De não serem intencionais, de dizer, olha, isso aqui é um processo de venda, eu estou te vendendo, mas a gente tem benefícios, etc, etc. Sim. Então, existem algumas barreiras que precisam ser quebradas, né? E quem põe intencionalidade à frente das suas ações... Concordo, né? Daniel. Sim. Desanda, né? Desenvolve, né? E o não você já tem, né, Daniel? E o não você já tem, né? Então vamos tentar o sim e a forma com que você chega e aborda. Isso é muito importante, né? Fala um pouquinho disso, assim, a área comercial, ela mudou muito, né? Nós tínhamos, inclusive, um estigma antes do vendedor, que era o cara chato, que era o cara que só importunava, né? Eu acho que essa percepção de que o processo de venda é a base, ou o centro do negócio, hoje houve uma melhor compreensão. Sim. Então, hoje as pessoas entendem de que vender é mais do que necessário. Sim. E o vendedor é a alma de um negócio, né? Sim. E o que você destaca, assim, se a gente pudesse dizer, 3 grandes qualidades para um vendedor ser bem-sucedido, para que ele possa realmente conquistar a clientela? O que se valoriza no vendedor para ser uma pessoa de destaque? Você conseguiria, assim, organizar? Sim, consigo. Primeira coisa, ele tem que ser agradável. Ele tem que se vender sem querer vender. Sim. Ele tem que se vender e ele tem que ser desejável. Segunda coisa, ele tem que ouvir mais. Primeiro, de início, ele tem que ouvir mais, fazer as anotações e sanar toda a dor do seu cliente. Uhum. E depois, conforme ele se vendeu, ele ganhou a confiança de quem compra, a venda ela vai acontecer de uma forma muito sutil e muito tranquila. Uhum. Porque primeiro eu me vendo, depois o serviço e o produto é consequência. Uhum. Então, eu vejo muito isso. As pessoas desesperadas, entubando as coisas no outro, colocando, não. E entender e também saber explicar. Você não precisa nem falar de preço, você fala do benefício do produto ou do serviço. Uhum. Né? Então, isso é muito importante. Usar os gatilhos? Sim. Existem muitos aí no mercado que usam de manipulação, de persuasão. Eu não gosto. Eu nunca usei e não quero. Né? Então, assim, quando você tem um produto muito bom, quando você tem um serviço muito bom, ele vende sozinho? Depende. Tem muitas pessoas que falam isso, vende sozinho. Eu acho que a indicação, ela vende sozinho e você não paga. Uhum. Né? Porque a pessoa está te vendendo. Aí, quando ela chega naquele ponto crucial, é com você. É o que a gente estava conversando até um pouco antes do podcast aqui, a gente estava falando com a equipe sobre esse processo de venda, né? De que muitas das vezes, especialmente a internet também tem isso, né? Uhum. Você expõe o seu produto, o seu serviço, mas chega uma hora que você tem que fazer uma oferta, né? Não tem como. Porque senão parece aquela pessoa que está com... Sabe o menino e a menina que estão andando junto, conversando. Os dois estão doidos para namorar, mas ninguém pede o outro em namoro, ninguém né? pega na mão. Ninguém pega na mão, né? Aí vira amigo, faz né? sentido. Aí vira amigo, né? Vira amigo. Então, ainda que seja algo sutil, a oferta ela precisa existir, né? Sim. Fala, olha, eu tenho um produto, eu resolvo o seu problema, acredito que a gente pode ter um melhor relacionamento, né? Sim, com certeza. Com certeza. Né? E aí o que eu vejo, o Carlos, assim, aí eu queria ouvir da sua posição,
né, assim, o que você entende assim, que no processo de venda, hora de fazer a venda, qual que é o ponto mais importante para você construir uma abordagem para o cliente? Explico melhor. A gente está falando aí de acessos, né? Sim. Para construir esses contatos, o que é mais importante na sua visão? Quais são as principal qualidade que a pessoa precisa ter? Qual que é o principal? É construir networking? Você acha que... Como é que você conseguiria explicar isso assim? Na minha visão, no que eu faço no meu dia a dia, é você sempre estar sendo lembrado na mente da pessoa. Uhum. Isso é algo muito importante. Ainda eu falava com um amigo aqui de Araçatuba, ele tem grupos na linha de transmissão. Esse cliente aqui é do segmento automotivo, ele é uma agência, né? Uhum. Esse aqui é do segmento de gastronomia, esse aqui é do segmento de construção, esse daqui e tal. Então ele sempre está ou mandando um bom dia, ou mandando alguma frase de impacto, ou alguma coisa para ser lembrado. São clientes que muitas vezes, num segundo momento, querem fechar ou não. Então eu acredito que você tem que estar sempre sendo lembrado com os seus clientes. Isso é importante. Isso é muito importante. É muito importante, de alguma forma ou outra. Sim. Chamando a atenção deles. Eu tô aqui. Se precisar de alguma coisa, eu tenho aquele serviço que você precisa e eu tenho aquele produto que você precisa. Uhum. E também saber o momento de você oferecer ele é muito importante. O momento do closer, ele é muito importante como o momento do open e do prospect. Uhum. Então, tem empresas que eu trabalhei e que eu ainda trabalho, que eu faço o open e o prospect. Eu deixo o closer para os meus outros 2 parceiros de negócio que ficam na outra área. Mas você prepara o terreno. Sim, eu preparo o terreno. A pessoa vem e fecha. Bato a terra, tudo bonitinho, jogo até a semente, vem o outro regando e outro colhe. Então é um processo. E tem que respeitar isso. Porque senão você se perde no processo, querendo fazer tudo. Não, esquece. Não dá. É aquele vendedor chato que quer te empurrar qualquer coisa, né? Esse é o sujeito que está querendo colher sem plantar, né? Vamos dizer Exato. assim, né? Exato. Ele fica te ligando, te importunando, ou ele quer, você entra na loja, o cara fica te empurrando um produto que está lá na gôndola. Exato. E que, né? Sem te ouvir, né? E trazer para perto, que eu fecho alguma coisa, eu compro alguma coisa, eu e minha esposa, quando nós vamos nos lugares, assim, físico, principalmente, só fico olhando o atendimento. Como eu vou ser atendido e abordado. Porque, querendo ou não, você trabalha com isso, você acaba ficando crítico. Claro. E aí você analisa e também elogio. E eu acho que também, certeza, nós temos que elogiar os bons vendedores, os bons diretores, enfim, a equipe comercial tem. Tem muita empresa que só cobra, quero ver resultado, mas não elogia, não motiva. Eu sou um cara que eu motivo muito também, eu reconheço. Isso é importante, venda cara. E liderança são 2 pontos que numa empresa precisam estar bem conectadas, né? Muito, perfeito, Daniel. Isso faz um grande diferencial, e principalmente o líder ser o exemplo para os seus liderados. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Sim. Muito bem. Carlinhos, fala para essa turma que está vendo aí, que deve ter uma galera aqui que vai te assistir, vai buscar, fala, quem que é esse cara que eu quero conhecer ele? Fala os seus contatos aí, o seu arroba, né? Como é que as pessoas te acham aí? Tem o meu Instagram, né? Carlinhos Melo, Melo com 2 L's. Né? Quem quiser seguir aí ou acessar, fica à vontade. Arroba Carlinhos Melo. Carlinhos Melo, isso, com 2 L's. Isso. 2 L's. Pode me chamar lá no direct, eu olho todos os directs. Maravilha. Eu sempre respondo o pessoal, tá? É o meu maior canal hoje. É o Instagram. É o Instagram, Eu tô pensando em fazer alguma coisa no YouTube. O YouTube é legal. É muito legal. E recebi um convite aí também para lançar um curso. O pessoal quer que eu lance um curso de vendas. A gente está estudando já. Conta aí pra gente. Assim, do que seria isso? Assim... Qual que é a ideia? Sem pessoas... dar muito spoiler pra galera. Sim. O que você puder. Sim. É um curso que eu quero mostrar para as pessoas e despertar nelas, principalmente vencer essa barreira do medo de não conseguir chegar porque não conhece. O que acontece? A indicação,
Ah, eu vou te indicar. Eu já recebi indicações que a pessoa fala assim, ó, tô te passando o número, mas não fala que sou eu. É normal, então tudo bem. Ó, só que você faz a sua abordagem, vende o seu produto, o seu serviço, mas não fala que foi eu. Sim. Entendeu? Então você tem que ter esse jogo de cintura. Sim. Né? E dentro desse curso também, várias frases de efeito para você quebrar as objeções, principalmente pelo WhatsApp. Esses dias eu cheguei num gigante lá de São Paulo, desse jeito. Falei, olha, tudo bem? Como eu trabalhei com moda, eu tenho um amigo que ele fabrica alguns produtos da moda muito grande. Ele fabrica muitas peças. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele falou, tô com alguns produtos aqui parados, Carlinhos. Eu tenho quase 5.000 peças de um lote. Consegue vender para mim? Falei, consigo. Aí eu cheguei num Bambambam lá de São Paulo, que tem uma rede de lojas gigantesca. Falei, tudo bem, ó, desculpa te chamar. Eu tenho aqui um lote de produtos XPTO, tal. Ele falou assim, tá, legal, interessante. Porque eu já cheguei sendo objetivo. Assim, com todo respeito, você não vai ser mal educado não dando um boa tarde ou perguntando um tudo bem. Que pessoas bem-sucedidas, pessoas milionárias, pessoas bem posicionadas no mercado, com todo respeito, elas não vão perder tempo com pessoas que elas não conhecem. Que elas não conhecem, entendeu? Então, assim, não me conhecia, não tinha foto dela no WhatsApp, então eu fui bem objetivo. Falei, eu sei que você trabalha com isso, eu tenho esse tipo de produto, esse produto custa tanto, qual a sua proposta pra gente fechar? É jogo rápido. Ele falou, claro, tenho interesse, e ele direcionou pra gerente dele, pode fechar com ela. E a gente fechou. Então, é você chegar, é você saber abordar. E eu também faço esse trabalho no físico. Quando eu tô com uma celebridade, ou com um empresário, ou com alguém, entendeu? Então, não é fácil criar empatia no primeiro momento. Às vezes a pessoa te dá um bloco na mente dela. Pô, quem é esse cara? Né? Mas assim, você não tem medo. Você ser ousado, né? E tem técnica, né? Tem técnica para isso. Tem técnica. O que a gente mais vê aí, de repente, um pessoal fazendo atendimento e a gente tem algumas discussões, por exemplo, de venda de high ticket, em que a pessoa vai fazer a abordagem, ela fica perguntando como é que é seu nome, o que você faz, onde você nasceu, qual que é... Então, assim, cria um contexto de venda que o cara não quer. O high ticket, ele tem outro posicionamento. Ele fala assim, você tá me enchendo o saco, né? Então, assim, a objetividade, a assertividade, porque o jogo é mais rápido, né? Exato. Ela muda, né? O processo de venda de high ticket é diferente de um processo de venda de um low ticket, né? São bases diferentes, né? Porque são públicos diferentes. Você está entregando aquilo que a pessoa deseja de uma forma diferente. Sim, e contando um fato aqui da minha empresa, do Senhor da Moda, eu muitas vezes ando com 10, 15, 20 acessórios da minha fábrica de acessórios masculino na mochila. Você tem fábrica de acessórios? É o meu primeiro negócio. É o Senhor da Moda. O Senhor da Moda. Tem site? Tem, arroba o Instagram Senhor da Moda e site www.senhordamoda.com.br. Vocês fazem... Eu vendo pulseiras e colares. Eu vendo pulseiras de pedras verdadeiras, murano italiano, aço... Pulseiras diferenciadas. Eu ando com esses produtos na mochila. Quando eu viajo para fora do Brasil, então, eu levo praticamente tudo. Eu fiz até uma venda dentro do avião. A minha mulher ficou em choque. Dentro do avião? Dentro do avião. Eu vendi pro cara do lado esquerdo e do lado direito. Uma mulher brasileira. Fiz $100 em 15 minutos. E a pulseira custava R$ 79,90. Eu vendi por $50 cada uma. Então... aproveitar a oportunidade. A oportunidade, o Daniel Barilli, muitas vezes ela não vai passar na segunda vez no mesmo lugar. Você tem que aproveitar. Ela passou, pega. E você tem que estar pronto. Mas o que você vai fazer quando você estiver diante de um Luciano Hang, se você tem um produto para oferecer para ele, ou de um Roberto Justus, ou de um Mark Zuckerberg? Então, assim, eu não perco. Se eu tenho, ok. Se eu não tenho, tudo bem, pode ir. Agora, se eu tenho uma oportunidade de oferecer um produto e às vezes é aquele momento, e às vezes o cara vai te ouvir. Às vezes, se ele tá com a cabeça cheia, pode ser que não, mas espera aí, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou tentar agora. Né? Então, é mais ou menos isso. Você quebrar a barreira do medo, né? Do Acho medo, que assim, o vendedor, ele tem... Primeira barreira que ele tem é o medo. Segundo, que ele tem é a falta de técnica de conversão, né? Que aí já é um problema mais técnico. Mais técnico. Mas dá.
Mas dá, né? Com treinamento. Com treinamento, Pois dia a dia. Você vai aprendendo, vai pegando as mães e vai entendendo, né? Espero que esse seu curso, depois a hora que esse curso estiver já engrenado aí, sim, com volta certeza. aqui pra gente fazer a divulgação dele. Vai ser um prazer. Eu tenho cases também, tenho famosos falando, esse cara sabe vender, meu. Conta aí pra gente. Eu sou muito do vídeo, né? Como eu fiz teatro, sim. Eu gosto muito do vídeo. Sim. Eu tenho do Cássio Gabos Mendes, né? Que se não me engano, fantástico. Eu trabalhava com as Dr. Martens lá no Oscar Freire, que é aquela bota que foi criada na Segunda Guerra Mundial pelo Sr. Martens, porque os fuzileiros na guerra, eles estouravam os joelhos de tanto pisar, tanta coisa, e não tinha conforto. O Air, do Air Max, da Nike, veio dessa bota. Sim. Que ela chama Dr. Martens, ela tem um Air embaixo, tipo um silicone muito grosso. E ela é maravilhosa, a bota. E ela dura de 15 a 20 anos. Couro, premium, né? Sensacional. Então, eu vendi uma pra ele. E aí eu fiz um vídeo aí no final. O cara sabe vender, Isso daí não tem preço. Você tem um vídeo desse, né? Eu tenho com outros também. Então, assim, aí primeiro eu fiz todo um atendimento. Você traz ele pra perto. Muitas vezes você não precisa nem falar do preço. Ele só vai e passa o cartão. E ainda vem um elogio no final. Então, é sinal que você fez um bom trabalho. Né? Claro que muitas vezes não sai bem sucedido, porque tem dia que nem eles estão bem e tá tudo bem, mas às vezes é aquele produto venda rápido, sim. Fast fashion, e tá tudo certo. Agora, é o que você falou, vender low ticket também não é fácil. Você tem que validar o cliente na mente. Você vai validando. É igual digital. Não sei se você sabe, mas no Meta é assim. Você tá lá na timeline do Instagram, você vê o primeiro anúncio, você olha. O segundo, já te chama a atenção, você dá 2 curtidas, você faz o coraçãozinho. Terceiro, eu vou comentar. Quarto, eu compartilho. Quinto, eu salvo o post. Então, aí, até a sua mente... Níveis de interesse diferentes. O Google, 80% já de assertividade. As pessoas, todos os seres humanos, elas já vão direcionada para o Google com 80% de assertividade para comprar. Então, você tem que ter 20% de conversão para que ela clique e compre. Então, ela já vai 80%. Público quente já. Quente, o lead quente. Exatamente. Então, assim... vivendo e aprendendo. Então, tem alguns tópicos que eu quero levantar, algumas coisas, experiências que eu vivi mesmo na íntegra, né? Tentar colocar fotos e vídeos que eu tenho guardados até hoje também, né, nesse curso, de testemunhos de amigos falando também, enfim. Sim. Muito Poxa, legal. Que bom. Que coisa boa, Boa é estar aqui com você, aprendendo também. Que isso. Meu caro, nós temos aqui vamos dizer assim, uma tradição, né, no nosso podcast aqui com o nosso público, que é de pedir que o nosso convidado traga uma dica. Pode ser uma dica de um livro, pode ser um filme, pode ser, às vezes, um curso, né? Algo que possa ajudar no assunto principal do nosso podcast. Hoje o nosso assunto principal é vendas, é consultoria, né? Você teria algo assim que você lembrasse... para poder indicar para o nosso público, falou, olha, isso aqui pode ser uma inspiração ou pode ser você conseguiria puxar na memória? Assim, eu tô falando devagar para você ir pensando aí. Tá, não. Eu tô pensando aqui. Isso pode ser um filme, ser um livro. Na verdade, uma dica que eu tenho é mais uma dica, né? Não me vem nenhum livro, que eu tenho vários em casa. É uma coisa que assim... as circunstâncias não definem quem você é. Porque as pessoas, hoje em dia, o que acontece? Elas acabam se diminuindo, elas acabam entrando numa bad, porque muitas vezes não conseguiram o primeiro 1 milhão delas, ou não conseguiram chegar no seu objetivo. Porque, por causa... de N coisas, né? Só que assim, ela não pode parar. Eu tenho uma frase comigo que ela se chama: comece do nada e não pare por nada.
Eu até registrei essa frase agora, tem pouco tempo. É? Consegui lá, de alguma forma, registrar. Comece do nada e não pare por nada. Você tem que começar do nada com as ferramentas que você tem. Sim. Não vai esperar você ficar rico, milionário ou ter uma herança do seu pai. Vai do jeito que você está. O cenário perfeito, ele não existe, e o dia que esse cenário perfeito existir, você também vai ter outros desafios pela frente. Então você tem que continuar. Você tem que perseverar. Tem dia normal, você não vai querer sair de casa, você não vai querer fazer nada. Isso é normal do ser humano. Só que você tem que ir e fazer, porque eu teria N motivos para ter voltado para Araçatuba. Não é fácil 20 anos morando em São Paulo. Eu tenho vários amigos que eu encontrei aqui na cidade de Araçatuba que eles mesmos falaram: Carlinhos, eu não aguentei 6 meses naquela cidade. 1 ano. Então, assim, E falar a verdade. Eu acho que você tem que falar a verdade em tudo que você for fazer e ser bem sucedido. Eu tenho um costume de orar, de buscar Deus. Né? Eu sou um homem muito espiritual, ligado com o reino de Deus. Então, assim, eu tenho esse costume. Mas você vai viver e vai crescer na dor. Não adianta. Já tomei muito tombos grandes financeiramente falando, que é normal. Né? Você vai aprendendo. Só que assim, é você começar e não parar por nada. Porque tem dia que parece que as paredes estão vindo ao seu encontro. Sim. E você tá no meio. E você não vê saída. Né? Então, e você tem que absorver, trazer para perto e entender aquilo que te faz bem. O que não faz, vai embora. E não adianta você querer aplicar tudo. Não dá. As pessoas falam 1% por dia. Tem dia que eu aplico 0,1%. E tô bem feito. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, O importante é não parar. Não, o importante é não parar, porque do jeito que anda, né? Não vou nem entrar em cenário político, pula. Sim. Do jeito que anda as coisas, né? Você fala, eu não sei como é que muitas vezes bate aqui nessa turma, mas até na capital algumas coisas têm sentido. Sim. Né? Então, é mais você continuar mesmo, pegar força e andar com pessoas que vão ser um trampolim na sua vida. Claro. Não adianta você andar com pessoas que não te levam a nada, não te levam ao seu objetivo. Aquela história da soma das 5 pessoas que você é, ela é verdadeira. Sim, né? Com certeza. Né? Sim. Você é o que os seus próximos são. Né? Sim, então sim. Você tem que escolher bem com quem que você quer andar, né? Isso é mais do que bíblico. Né? Sim, eu acredito muito nisso. Com certeza. Comece do nada e não pare por nada. Então, só vai. E no meio do caminho, se precisar, tem que parar, tomar água, respirar. Orar, ressignificar, descansar e continuar de onde você parou. E o que nós aprendemos, né, Daniel Barilli? Sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro que você vai vencer. É isso aí. Comece do nada e não pare por nada. Isso. Carlinhos Mello, olha só que... Obrigado, viu? Obrigado pelas lições, pelo ensinamento, pela sua presença aqui conosco. É uma honra, a honra toda minha. Felizmente conseguimos, né, esse espaço. Ótimo. Você aqui em Araçatuba para a gente bater esse papo. E vou repetir, @Carlinhos Mello lá no Instagram. Quem quiser, siga o Carlinhos lá. Eu tenho certeza. Manda um oi para ele aqui, vamos bate-papo. Se quiser mais dicas sobre empreendedorismo, dicas sobre vendas, dicas sobre como estruturar um time comercial, Sim, né? Perfeito. Tudo isso lá no Instagram do Carlinhos Mello, você pode entrar em contato com ele e bater esse papo. Obrigado, querido. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, a honra é minha. Eu que agradeço. É isso aí, meus caros. Espero que todos tenham gostado desse podcast. Desejo que todos possam apreciar os nossos vídeos. Curta, comente, compartilhe. E aguardo vocês numa próxima jornada, num próximo podcast, no nosso Interparts. Um grande abraço e até a próxima.